Elétrico sempre que quiser, a gasolina quando precisar. É assim que a Mazda anuncia o MX-30 REV, um híbrido que pretende servir o melhor de dois mundos. Tem autonomia para 85 km elétricos e quando se esgota a bateria pode ligar-se a um posto de carregamento ou seguir viagem com o motor a gasolina. E isto recuperando dois elementos icónicos da história da Mazda. O motor rotativo, que serve aqui como gerador de energia, já lá iremos, e estas portas que a Mazda chama de Freestyle, com a abertura antagónica das portas de trás. As dobradiças estão montadas atrás e não à frente. O MX-30 dispensa o pilar central, facilita a entrada e a saída do veículo. Recurso bastante antigo na indústria automóvel, já foi importado do tempo das carruagens, das carroças para os primeiros automóveis. Chamavam-se portas suicidas. E suicidas porquê? Porque estas portas traseiras abriam-se com facilidade e com a deslocação do ar era muito difícil fechá-las e havia o risco real das pessoas caírem do carro em andamento. Não existiam cintos de segurança. Hoje, atualmente, e no Mazda MX-30, o único risco que existe é, de facto, de dar nas vistas. É uma solução que chama a atenção onde quer que você chegue e abra as portas nesta configuração. Mazda MX-30 E-Skyactiv REV. Nome extenso para explicar o que não é assim tão complicado. Esta é a versão híbrida plug-in do pequeno SUV da marca japonesa. Já está disponível no mercado nacional como alternativa mais versátil ao modelo exclusivamente elétrico. Neste esquema da Mazda, um motor elétrico de 170 cavalos aciona as rodas. O motor de combustão interna, o tal rotativo, o Wankel, está montado na lateral e a sua função é gerar energia, ou seja, alimentar a bateria que depois fornece energia para o motor elétrico. Entre as vantagens deste sistema, que é alternativo aos PHEV convencionais, o que temos é algumas das características que apreciamos nos elétricos, nos 100% elétricos, nomeadamente a suavidade de rolamento, também o silêncio a velocidades moderadas e depois alguma disponibilidade para o arranque quando pisamos o pedal do acelerador. Tudo o que reconhecemos num 100% elétrico. Só não é assim quando de facto a bateria está esgotada e aí temos que ativar o modo Charge de carregamento em que chamamos a ação o tal motor de combustão interna e aí sim nota-se um ruído meio atípico. O MX-30 é então o modelo responsável por fazer regressar ao catálogo da marca japonesa um motor rotativo. No SUV funciona como extensor de autonomia, mais de uma década depois do fim da produção do RX-8, o último com motor Wankel. A mecânica térmica, com 75 cavalos, não locomove o veículo, funcionando apenas como gerador para carregar a bateria de 17,8 kWh que está encarregue de fornecer a energia ao motor elétrico, este com 170 cavalos. O motor elétrico é o único que faz movimentar as rodas dianteiras do MX-30. Com esta tecnologia, a Mazda anuncia uma autonomia total superior a 600 km, sendo que em modo 100% elétrico, o MX-30 é capaz de percorrer até 85 km. Claro que falar da dinâmica deste Mazda MX-30, como de outros Mazda, é recorrer ao conceito Jinba Itai. É uma antiga filosofia japonesa que remonta ao tempo dos guerreiros que combatiam a cavalo. É efetivamente a relação homem-cavalo como um só no campo de batalha. A Mazda transportou essa filosofia para os automóveis, a perfeita ligação homem-máquina. Tudo com vista ao favorecimento da dinâmica desportiva. Falo do desenho do painel de bordo, falo da posição de condução impecável, deste volante impecável também no desenho, simples e também com ótima pega. Tudo aqui sabe-se que é pensado para conduzir e servir boas sensações ao volante. Quanto às prestações, o novo Mazda MX-30 E-Skyactiv REV acelera de 0 a 100 km/h em 9,1 segundos. A velocidade máxima é de 140 km/h. Este painel de bordo, que como disse, foi pensado para ter tudo
à mão de semear, por assim dizer. Divide-se em 3 áreas fundamentais, portanto o painel de instrumentos, que mistura o analógico e o digital, aqui a Mazda mais conservadora. Ao centro, o painel do sistema de infoentretenimento, não é tátil, ainda bem que não é tátil porque realmente fica bastante longe, e todas as funções do veículo são então comandadas a partir destes botões no prolongamento da consola central. E depois um terceiro ecrã em posição mais baixa, dedicado exclusivamente ao sistema de climatização. Este sim já admite comandos táteis, apesar de ter os seus botões físicos também nas laterais. Em Portugal, a gama desdobra-se em 5 níveis de equipamento, incluindo uma versão inédita Edition R, que homenageia o Mazda R360 Coupé da década de 60, o primeiro automóvel de passageiros desta marca japonesa. O preço do MX-30 Skyactiv R EV arranca nos 40.927 € e termina nos 46.427 € da configuração mais completa, a referida Edition R. E é isto, como máquina, este Mazda MX-30 é de facto uma máquina muito interessante para qualquer apaixonado por automóveis e como alternativa híbrida, mais ainda. E assim acredito que fica quase tudo dito sobre o Mazda MX-30 R EV, uma alternativa híbrida a ter realmente em conta. Marco encontros consigo para o próximo Direto ao Assunto, aqui no Autogear.